Oi, gente, muito boa noite. Aqui é o psicólogo Dinarte Lima, psicólogo com foco em autoestima e relacionamento, e hoje vamos falar sobre como melhorar a confiança no relacionamento. Vamos chegando, vamos aproveitando essa oportunidade, vamos aprender um pouquinho mais sobre confiança no relacionamento, como é que a gente lida com isso. Tenho recebido muitas mensagens, de homens e mulheres, e até mais de homens, por incrível que pareça, em relação a essa falta de confiança que acontece no relacionamento, e como é que a gente lida com isso. E aí confiança também está muito atrelado ao ciúme, Então hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que a gente consegue lidar com tudo isso no relacionamento. Vamos chegando, quem for chegando vai dando seu boa noite. Vamos se preparar para a gente falar um pouquinho sobre isso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como melhorar a confiança no relacionamento. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo. Eu acho que é Paulinho, Sandra, acabou de chegar. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre como melhorar a confiança no relacionamento. O que para vocês é confiança? Quem vai chegando já vai falando aí. O que para vocês é confiança no relacionamento, Existem muitas definições de confiança. Confiança é entrega, confiança é não ter ciúmes. O que é confiança para vocês? E aí cada um traz a sua definição, a gente vai juntando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? E quem tiver dúvidas sobre outros assuntos também podem ir deixando aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciando falando sobre confiança no relacionamento. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma opinião, já vai deixando nos comentários, tá bom? Confiança no relacionamento é algo muito complexo, É complexo, é complicado, envolve muitas variáveis. Mas uma coisa muito importante da gente entender é que todos os processos emocionais, tudo que envolve a nossa vida está relacionado com a nossa construção. Como a gente se construiu, como é que foi isso na infância, como é que foi isso na adolescência e como é que se construiu isso na vida adulta. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de confiança, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na infância para entender o que foi que aconteceu lá e como é que acontecia as nossas relações naquele momento. Por exemplo, eu vou usar um exemplo porque eu usei aqui um pouquinho de alguns pontos que a Kátia Damasceno traz lá num vídeo dela que ela tem no YouTube. E é muito interessante o que ela fala. Ela fala em relação a um momento específico da infância dela em que o pai fazia uma promessa a ela, Ela ia para a escola e o pai fazia uma promessa de buscar ela em um determinado horário. E pontualmente esse pai chegava para buscá-la. E ela sentia muita confiança nas promessas, nas palavras e no compromisso que se firmava com o pai. E ali se estabelecia um vínculo muito saudável de confiança. E aí a gente começa a ver nesse primeiro exemplo que a confiança ela vai sendo estabelecida a partir das nossas experiências. Então, de acordo com o que eu vou vivendo, eu posso ter experiências positivas ou negativas em relação à confiança e desconfianças. E a partir disso eu vou montando o que eu acho que deva ser confiar ou desconfiar, E isso para a vida adulta vai ter outras repercussões, claro. A gente está falando aqui inicialmente da infância. A criança ela não tem muito essa noção. Eu devo confiar, eu não devo confiar, mas ela sente um medo, Que esse medo ele pode se aprofundar. Por exemplo, quando um pai ele diz que vai buscar a filha em um determinado horário, ou ele promete fazer algo e ele não cumpre, ela começa a sentir um certo medo de que nas próximas vezes ele prometa algo e não cumpra, ou ele diga que vai buscar, por exemplo, ela na escola e ele não chegue naquele horário. E ela fica pensando, mas se acontecer aquilo novamente? Mas se acontecer isso novamente? Então, confiança é um princípio, tem que ser um valor, E ele é um valor aprendido nas relações. Então, de acordo com o que a gente vai vivendo na escola, por exemplo, com as promessas que os professores fazem, ou com os nossos amigos na escola, ou em qualquer outro ambiente, em qualquer outro espaço, dependendo da forma como a gente vai construindo as nossas relações, a gente vai desconfiando ou aprendendo a confiar. Tem pessoas até que confiam demais, São pessoas que, por exemplo, cresceram em um lar em que a confiança era um princípio extremo, Você não pode mentir, você não pode ser desonesto, você tem que confiar no outro. Eu estou falando a verdade para você, então você acredita em mim.
E aí, quando a pessoa vai crescendo num lar, sim, e ela encontra depois, na adolescência ou na vida adulta, muitas pessoas desonestas, mentirosas, ela tem dificuldade de entender por que aquelas pessoas agem daquela forma. Porque ela cresceu num lar em que a confiança era um princípio, em que a confiança era a base. Então, dependendo de como a gente vai construindo as nossas relações, essa confiança vai sendo aumentada ou diminuída, tá bom? Então, confiança ela tem que ser um princípio, né? Que tem que vir lá desde da nossa da nossa vida adulta é ótimo, desde a nossa infância, tá? Esse princípio ele já tem que ser muito bem estabelecido. Então, a partir das nossas experiências, tudo isso vai acontecendo. Outro ponto muito importante que a gente tem que considerar é que a confiança também tem a ver com autoestima. Imagina só uma pessoa que não se sente segura, que não conhece o seu potencial, que não sabe do seu real valor, que não pratica o amor próprio, que não pratica o autocuidado. Uma pessoa que é muito insegura, que tem medo de falhar, que não consegue, que acha que o outro pode abandoná-la a qualquer momento. Essa pessoa é uma pessoa com uma baixa autoestima. Consequentemente, por ela ter uma baixa autoestima, ela pode desconfiar demais das pessoas, porque ela acredita que as pessoas podem mentir para ela o tempo inteiro, entende? Olha só, a Sandra colocou assim, a confiança é a base de tudo em uma relação, mas também bora ver como o casal vai agir, né? Exatamente, perfeito. O casal, eu vou falar aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nos pontos de como desenvolver em si a autoconfiança e a gente vai entender um pouquinho disso, Sandra, que você colocou aqui, que é muito interessante, tá bom? Então, é um princípio que a gente precisa considerar, mas também a gente precisa pensar que a autoestima, ela precisa estar adequada, porque senão pode haver um certo nível de desconfiança causado por uma insegurança. Então, por eu não saber do meu valor, por eu desconfiar da minha capacidade, por eu desconfiar realmente de que eu não sou capaz de fazer algo, muitas pessoas têm até a crença, né, de, eu não acredito que eu vou conseguir manter esse relacionamento, eu não acredito que o outro me ama de verdade, ele deve estar mentindo. Muitas mulheres, por exemplo, têm crenças disfuncionais de que todo homem não presta, todo homem é mentiroso, ou muitos homens têm crenças disfuncionais em relação às mulheres. Toda mulher é interesseira, toda mulher só quer saber de dinheiro, toda mulher provavelmente vai mentir para mim. Então, são crenças que vão sendo construídas e que geram, consequentemente, desconfiança dentro do relacionamento. Tá dando para entender até agora? E aí, uma coisa que a gente precisa também entender, quando eu falei lá que confiança é um princípio, que existem outros princípios que estão atrelados com a confiança. Por exemplo, honestidade e sinceridade. Isso é essencial tanto para o relacionamento como para a vida. Imagina só que você trabalha ou você se relaciona com uma pessoa que não é honesta com você, né? Então, na primeira oportunidade que ela tem, ela conta uma mentira. Na primeira oportunidade que ela tem, ela pula a cerca, por exemplo, ela trai você, já são casos sucessivos de traição. Ou você está num ambiente onde as pessoas um ambiente de trabalho onde as pessoas não falam a verdade, onde as pessoas não são sinceras, onde as pessoas fingem ser uma coisa na sua frente, mas quando estão por trás, pelas suas costas, elas já começam a falar mal de você. São pessoas egoístas que só pensam em si, não pensam no outro. Se você convive num ambiente que só tem isso, só tem a desonestidade, a falta de sinceridade, como é que você acha que você vai lidar no seu relacionamento? Se você só encontra pessoas desonestas, falsas, não sinceras, provavelmente dentro do relacionamento você também vai achar que aquela pessoa que está se relacionando com você também vai agir assim. Porque todos os ambientes em que você frequentou, todos os lugares que você passou, as pessoas agiram assim com você. Dinarte, isso é um trauma? Não necessariamente é um trauma, mas é uma experiência significativa que gera medo. Ou seja, a partir de tantas experiências negativas que eu tive de pessoas desonestas, eu começo a ficar com medo e acreditar que as outras pessoas também vão agir comigo e até o meu namorado, ou meu noivo, ou a minha esposa também pode agir assim comigo. E para evitar o sofrimento, eu prefiro já colocar um pezinho atrás e tentar desconfiar um pouco a mais, porque quanto mais eu desconfio, mais consequentemente eu me sinto seguro.
certo? E às vezes não necessariamente você está seguro, mas traz essa sensação, a desconfiança, até mesmo o ciúme traz uma sensação de estar no controle, né? E às vezes estar no controle pode parecer ser muito bom, né? Mas é preciso a gente ter cuidado com algumas ciladas. Mas o princípio da confiança, ele vem atrelado a outros princípios como honestidade e sinceridade. E se a gente está num ambiente que tem esses princípios, que isso é um valor, a gente consegue lidar com isso melhor dentro do relacionamento. Se não, a gente começa a desconfiar mais, tá bom? Outro ponto aqui, além das experiências na infância e também das experiências, da sua própria experiência com você, que é a autoestima, a gente tem algo muito interessante que é as experiências nos próprios relacionamentos, certo? Vamos lá, Sandra colocou assim, tá aí homem que nunca fala a verdade pra mulher. Então, isso é eu não sei se você está generalizando, tá? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, que a gente vai falar aqui também sobre generalizações. Oi, Paula, querida, boa noite. Sobre generalizações. E é importante a gente ter essa ideia de que muitos homens colocam as mulheres em um lugar, generalizam por conta de experiências, muitas vezes. E alguns homens colocam as mulheres e algumas mulheres colocam os homens nesse lugar, né, de generalizar. Ah, todo homem mente muito, todo homem trai, todo homem é cínico, todo homem é mentiroso, e aí toda mulher é interesseira. E aí esse todo vai te colocando muitas vezes numa bolha. Numa bolha em que você, para se sentir seguro, você precisa ter ciúmes, você precisa controlar, você precisa impor muitas coisas dentro do relacionamento. E o que não é saudável nisso é que esse relacionamento ele começa a se tornar uma relação tóxica, muitas vezes uma relação doentia, de ficar tendo comportamentos, não é, vou usar uma palavra aqui não técnica, tá? Mas de ficar tendo comportamentos invasivos, de buscar algo ali, tem algo errado, tem que ter algo errado para comprovar as suas ideias, as suas crenças. E isso é muito complicado, precisa ter muito cuidado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre alguns comportamentos específicos de pessoas ciumentas e que não ajudam para você ter mais segurança no relacionamento e confiança, tá bom? Então, algumas experiências nos relacionamentos anteriores podem ser extremamente prejudiciais para você, para que você consiga manter uma confiança, ter confiança, ou caso seja o seu parceiro que é muito desconfiado, algumas experiências dele podem ter sido muito ruins, muito negativas e que fizeram hoje ele ser a pessoa desconfiada que é, tá? E isso não é simplesmente uma justificativa, isso é uma realidade. Pessoas que tiveram relacionamentos, passaram por relacionamentos em que foram traídas, em que foram abandonadas, elas vão ter a sensação de que isso pode acontecer a qualquer momento. E é até um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência. Quando a gente passa por uma experiência negativa, a gente tende a criar meio que uma aversão e evitar qualquer coisa que lembre aquela experiência ou qualquer experiência muito semelhante àquela, para tentar não nos machucar, para tentar não nos ferir, para tentar sobreviver, né? Se a gente pensar um pouquinho mais historicamente. Tá bom? Então, se você já foi traído, você pode ter essa sensação de falta de segurança, de confiança no relacionamento. Mas outro ponto muito importante é a gente pensar que tanto as pessoas que são traídas, elas costumam desconfiar muito no relacionamento, como aquelas que traem. E aí é um dado muito importante que a gente precisa considerar, né? Ah, ele é muito ciumento, ela é muito ciumenta, ciúme ao extremo. O que está por trás desse ciúme? Que é uma das perguntas que a gente vai fazer ali para ajudar na elaboração dessa confiança. O que está por trás desse ciúme? Será que essa pessoa ela tem um medo de ser traída? É uma baixa autoestima? Ela já foi traída? Ou será que ela trai dentro do relacionamento? Porque as pessoas que traem na relação, elas têm essa tendência a ficar desconfiando o tempo inteiro do parceiro, em achar que ele pode estar traindo a qualquer momento, porque é uma projeção. Ela está fazendo isso e ela começa a projetar no outro. Ou muitas vezes ela nem fez ainda, mas ela sabe que ela é capaz daquilo. E por ela se achar tão capaz de trair, ela também acha que o outro tem a mesma capacidade dela e vai fazer a mesma coisa que ela provavelmente faria. Vê só como é complicado, né? Mas isso acontece muito dentro do relacionamento, tá? Deixa eu ver aqui o que Paulinho falou.
A insegurança de um também causa insegurança no outro 100%, tá? Por quê? Porque quando eu estou, imagina só, se tem uma pessoa do seu lado, você nem vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo bem banal. Não sei se você foi para parque de diversões ou coisa do tipo, mas se você tá até tranquilo, vai num brinquedo que é uma montanha russa, por exemplo, e você tá bem tranquilo. Mas tem uma pessoa no seu lado que ela tá muito nervosa, ela tá com medo do que vai acontecer ali, e ela começa a gritar, você pode, consequentemente, sentir aquele medo por conta da pessoa que está ao seu lado. Certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem amplo, tá? Mas quando você está dentro do relacionamento, a forma como o parceiro age com você vai fazer com que você haja de uma forma diferente. Então, vamos lá. Se o parceiro é ciumento, você vai se sentir um pouco ciumento também. Se o parceiro é uma pessoa muito segura, você tende a se sentir mais seguro também. Então, quando o parceiro ele é inseguro, você também tende a sentir essa insegurança. Por quê? Porque isso faz parte da relação. Não existe apenas você dentro do relacionamento, ou ela ou ele na relação. Não existe uma ou outra pessoa, existem as duas pessoas. Claro, cada um tem a sua individualidade, cada um é uma pessoa, certo? Mas quando vocês estão dentro do relacionamento, isso se mistura. Vocês estão meio que misturados ali dentro do relacionamento, né? E quando quando você não tem muito autoconhecimento, uma coisa pode misturar com a outra e você pode se sentir inseguro também, certo? Sandra colocou assim: sim, eu era assim, hoje nem sou mais porque eu vi que não vale a pena ter ciúmes. Ciúme demais assim. Exatamente. Olha só, o ciúme ele é um problema porque ele revela uma falta de confiança. Você, de fato, quando a pessoa tem ciúme, ela de fato não confia no parceiro. Há uma falta de confiança ali. Ela pode ser uma falta de confiança racional ou ela pode ser uma falta de confiança irracional. Depende do que você tá me mostrando aqui. Então, não, eu tenho uma situação aqui. Eu vi mensagens no celular dele que comprovam que ele provavelmente está me traindo. Essas mensagens são provas reais, é um fato. E você, diante do fato, também não pode fechar seus olhos. Aí seria burrice, literalmente, né? Você estaria aceitando ser enganada. E aí você estaria se prejudicando, seria um processo de autossabotagem. Mas se você não viu nada, você não viu nenhuma realidade, você você está criando algumas ideias, algumas hipóteses, algumas conclusões, aí já é uma ideia totalmente irracional, um ciúme, uma falta de confiança totalmente incoerente na relação. Então não faz muito sentido, tá bom? Fagner colocou assim: trabalho top, super indico. Ô, Fagner, obrigado. E Rafael, e como superar essa confiança novamente? Então, vamos lá, a gente vai já falar sobre isso, tá? A gente vai chegar, a gente tá só fazendo aqui um panorama geral pra gente entrar de fato em como aumentar a confiança, melhorar a confiança no relacionamento. Existem alguns passos que são importantes para você conseguir isso, tá? Alguns problemas, eles vão ser mais intensos para a questão da confiança no relacionamento. Como, por exemplo, as comparações, você comparar como era o seu antigo relacionamento ou como era quando você estava com uma outra pessoa e com a pessoa que está agora. Fazer essas comparações pode gerar uma falta de confiança, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo age da mesma forma, e porque ele age de uma determinada forma não quer dizer que ele esteja traindo, tá? Generalizações, como eu falei para vocês, todo homem é assim, toda mulher é assim, ou toda vez ele faz dessa forma. Muitas vezes, por exemplo, o cara chegou atrasado do trabalho, né? E aí ele chega atrasado do trabalho e ela começa a colocar na cabeça dela, né? E aí não é só as mulheres não, os homens também fazem isso, tá? Toda vez ele chega atrasado. Só que não foram todas as vezes que ele chegou atrasado. Foi 2, 3, 5 vezes, mas ela fala todas as vezes. E essas generalizações vão causando esse excesso de falta de confiança, que consequentemente vai combinar no ciúme muito grande. Outra coisa importante são conclusões equivocadas que muitas vezes a gente faz. Por exemplo, eu sofri numa relação, então se eu me relacionar novamente, eu irei sofrer. Ou, na outra relação, eu fui muito besta, né? Eu aceitei coisa demais. E aí, se nessa relação eu também aceitar, eu vou sofrer.
ou na outra relação eu fui traída, então se eu aceitar as mesmas coisas nessa relação, eu também serei traída. E aí essas conclusões equivocadas vão fazer você desconfiar mais ainda. Existe uma pesquisa de um psicólogo chamado Tiago Almeida, da USP, que ele fala que quanto mais, ele fez uma pesquisa com um número X de casal, tá? E aí essa pesquisa comprova que quanto mais o parceiro é ciumento, maiores são as chances de traição dentro do relacionamento. E olha que interessante, né? Você acha que o ciúme é o que controla muitas vezes o seu relacionamento. Ou o seu parceiro acha que ser ciumento é o que vai garantir com que não haja traição. E aí a pesquisa vem e mostra, que é ciência, tá? É pesquisa. Mostra pra você que a maioria dos casais, a maioria dos relacionamentos em que há um excesso de ciúme, é comprovado que também há uma maior chance de traição. Então, pessoal, como o ciúme não é garantia de que você está seguro na relação, e pelo contrário, o ciúme até produz uma maior probabilidade de você ser traído no seu relacionamento, tá? Sandra colocou assim, epa, nem toda mulher é assim, viu? Calma. Ela o quê? Ela às vezes é segura. Então, Sandra, não, mas eu não tô falando só das mulheres, não. Relaxa aí. Eu tô falando que homens e mulheres são assim. Às vezes eu vou usar um pouco mais a mulher, porque a mulher geralmente está mais nesse lugar. Às vezes eu vou usar um pouco mais o homem, porque o homem está um pouco mais nesse lugar, certo? Mas homens e mulheres, eles são inseguros, homens e mulheres traem no relacionamento, inclusive quase que igual, tá? Uma pesquisa mostrou que os homens traem 70,6%, enquanto as mulheres traem, em média, 55%. Então já é um número aí quase que igualitário, tá? E aí a gente vai entendendo que homens e mulheres têm essas relações muito iguais, tá? E agora a gente vai entrar em alguns pontos importantes, como desenvolver confiança no relacionamento, tá bom? E aí a gente tem dois grupos de pessoas. Eu posso ter aqui pessoas que têm dificuldades em confiar, e aí vocês podem me dizer aqui se a dificuldade de vocês é essa, tá bom? Vocês podem ter dificuldades em confiar, e outras pessoas podem ter dificuldade com o parceiro que desconfia. Deu pra entender? Então são dois grupos de pessoas aqui que eu vou falar. Algumas vai ser para as pessoas que são desconfiadas e outras vão ser para as pessoas que sofrem com a desconfiança, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é para aquela pessoa para as duas pessoas, mas principalmente para a pessoa que não consegue confiar no relacionamento. Esse primeiro ponto aqui é sobre prática de autoconhecimento, tá? Algumas pessoas não conseguem entender o que é autoconhecimento, mas autoconhecimento é você aprender a lidar com suas emoções. Por exemplo, vamos lá, vou pegar o nome de vocês aqui. Sandra tá falando aqui, teve outro rapaz aqui que falou, vamos lá, deixa eu ver aqui. Rafael. Sandra e Rafael. Vamos dizer aqui que Sandra tem um ciúme, Rafael também tem um ciúme, ok? Só que Rafael, ele não pensa sobre o ciúme dele. Ele só age no relacionamento, só sente, e aí ele vai vivendo isso, cobrando, impondo, chamando a esposa pelo braço, e aí a relação dele acaba sendo mais sufocante. Já Sandra, por outro lado, ela é mais racional. O que ela faz? Ela tem ciúme e ela começa a pensar de onde esse ciúme vem. O que faz eu estar sentindo esse ciúme? O que é que esse ciúme fala de mim, né? Fala sobre mim? O que ele comunica para mim? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, que provavelmente Sandra fez aqui, quando ela estava com ciúme, a gente começa a ter algumas respostas. E essas respostas é o que eu chamo de autoconhecimento sobre você. Claro, autoconhecimento aqui dentro da perspectiva, pensando em ciúme, tá? Existem outros tipos de autoconhecimento mais profundos. Mas aqui, pensando em ciúme, é disso que eu estou falando. Quando a gente pergunta de onde isso vem, a Sandra poderia se responder. Esse ciúme provavelmente vem de uma insegurança minha, porque lá na infância eu era muito insegura, eu não conseguia confiar nas pessoas porque eu tinha um ambiente onde todo mundo mentia pra mim. Meus pais mentiam, meus irmãos mentiam, todo mundo mentia pra mim. Então pode vir daqui. Então ela já começa a fazer conexões da vida dela com ela mesma. Ela fala, o que ele fala sobre mim? Né? Que eu sou uma pessoa que quero manter o controle sobre as outras pessoas para me sentir mais segura. Olha só, isso aqui é uma possibilidade, eu não estou dizendo que é assim não, tá? Existem milhares de possibilidades. Então não adianta eu passar uma fórmula pronta. Cada pessoa vai ter uma forma de lidar com o ciúme, com a segurança.
E aí é preciso você entender a sua. Por isso que eu trouxe perguntas e não afirmações. Porque se você não entende, se você não consegue se compreender, ninguém vai compreender você, tá? Então, de onde isso vem? De onde vem essa insegurança, essa falta de confiança? O que essa falta de confiança fala sobre você? O que essa falta de confiança comunica para você? Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? O autoconhecimento, ele vai mostrar o que é bom e o que é ruim para você. Quando você sabe sobre você, quando você se autoconhece, você sabe o que é ruim e o que é bom para você. Rafael colocou assim: eu sou muito desconfiado e ciumento. Também agora com a coincidência de que eu já passei. Agora com a consciência de que eu já passei. Exatamente. Quando a gente passa por um processo de traição, a gente tende a ser mais desconfiado no relacionamento. Isso vai mudar agora, Rafael. Então, olha só, um ponto importante para a gente conseguir pensar nessa construção, certo? De como a gente constrói confiança no relacionamento. A autoconfiança, no caso, é você se conhecer. A autoconfiança começa com esse processo de você se conhecer. O autoconhecimento, ele é a base para qualquer outro tipo de conhecimento. Seja autoconfiança, autoestima, para você aprender sobre o seu ciúme, para você aprender a ter um relacionamento melhor. A base, a primeira parte, vamos pensar ali de uma casa, na construção de uma casa, o chão é o autoconhecimento. E aí você vai começar a construir paredes, teto, colocar janelas e deixar a casa organizada. Então, para começar a organizar a casa, a primeira parte é o chão e o chão é autoconhecimento, certo? Paulinho colocou assim: estou passando por um processo de autoconhecimento absurdo depois que conheci o Dinarte. Ô, cara, que legal, que bacana ouvir isso. Muito bom mesmo, obrigado. Então, vamos pensar aqui um pouquinho mais sobre isso e ampliar esse autoconhecimento, tá? Com esse feedback show que o Paulinho acabou de dar aqui. Muito bom ouvir isso nessa noite, tá? E aí, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vai perceber uma coisa, que quando eu estou num relacionamento, eu preciso aprender a transmitir confiança para o outro. Vamos lá. Demonstrar para o outro que ele está em um lugar seguro. Olha só, isso é muito importante. Às vezes, vamos pensar aqui que a pessoa que é desconfiada por uma experiência de um outro relacionamento, ou às vezes por uma experiência familiar, seja qual for a experiência, quando essa pessoa ela passa por essa experiência, ela foi de alguma forma marcada. Ela ficou marcada. Essas marcas que foram geradas vão acabar também gerando comportamentos, certo? Como, por exemplo, eu quero o tempo inteiro saber onde ele está, né? Eu quero saber com quem ele está, o que ele está fazendo, porque é a única forma que eu me sinto um pouquinho mais segura. Essa pessoa, ela precisa que o outro também aprenda a demonstrar que ela está num lugar seguro. Por quê? Porque se essa pessoa encontra um relacionamento onde ele não diz onde está, não dá nenhum tipo de satisfação, vive chegando em horários totalmente diferentes do trabalho, mesmo que seja por motivos lógicos, mas ele vive chegando em horários diferentes do trabalho, demora muito para responder as mensagens, fica chateado quando ela faz algum tipo de pergunta em relação a onde ele está. Essa pessoa vai aumentar o seu nível de desconfiança. Por quê? Porque o parceiro, ele não está dando um sinal de que ela está num lugar seguro. E aí ela fica o tempo inteiro com os comportamentos do parceiro alimentando a sua desconfiança. Entende? Então, existe a pessoa que é insegura, mas também o parceiro precisa contribuir para que essa pessoa se sinta num lugar seguro. Porque por mais que eu não seja uma pessoa ciumenta, se eu percebo que eu estou num lugar não seguro, eu posso me tornar uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada e uma pessoa ciumenta. Por quê? Porque o outro não me passa a segurança. Porque o outro não fala pra mim, não me demonstra através das atitudes dele que eu estou em um lugar seguro. E aí eu vou criando medos, eu vou criando inseguranças. E essas inseguranças vão sendo expressas através do ciúme, tá bom? Então, Sandra falou assim: estou passando por um processo, é isso? Por um processo grande com meu esposo. Ele sempre desconfia de mim. Não sei porquê, mas preciso saber por que anda assim comigo. Pois é, e alguns dos motivos a gente já falou aqui, né? Não posso dizer que são todos os motivos, tá? Mas pode ser uma baixa autoestima,
pode ser por uma experiência negativa que ele teve no passado, pode ser também por traição, ele trai no relacionamento, ou ele saber que ele pode muito trair no relacionamento, e aí ele acha que você também pode fazer isso, mas também pode ser por qualquer outro motivo. Por exemplo, isso que eu acabei de te falar. Você não dá pra ele a sensação de que ele tá num lugar seguro. E aí ele se sente meio que pisando em ovos e aí fica com medo. Então pode ser muitos motivos, tá bom? O mais importante aqui é que, diante dessa demonstração de afeto, de que o parceiro tá num lugar seguro, haja, comunicação. Quando a gente aprende a se comunicar, a gente deixa claro para o outro que ele está num lugar seguro através da verbalização, através da palavra. Não há nada mais poderoso num relacionamento do que a palavra, do que você chegar para o outro e você dizer com todas as letras para ele: olha, eu não estou te traindo, eu não vou te trair, eu amo você, eu estou ao seu lado, você não precisa agir dessa forma. Quando você consegue falar isso, e tem muitas pessoas que têm dificuldades em falar isso, quando eu consigo falar isso para o outro, deixando muito claro através das minhas palavras, o outro começa a se sentir nesse lugar mais seguro. E aí a tendência é que esses comportamentos de ciúme ou de desconfiança, eles vão diminuindo, tá? Então é uma tendência. Vamos ver aqui o que Sandra falou. Passo todos os dias com meu esposo. Pera aí, deixa eu ver. Passo todos os dias com meu esposo. Ele é ciumento demais comigo. Eu não estou mais suportando isso dele. Pois é, Sandra. Por isso que isso é importante aqui. Investe nisso que eu estou te falando. Primeiro, o ponto de autoconhecimento é tanto para quem é ciumento como para quem está sofrendo com ciúme. Porque muitas vezes não. O autoconhecimento, ele vai ser a base para você conseguir lidar com essa pessoa que é ciumenta, tá bom? E eu vou explicar mais um pouquinho abaixo como é que você lida com isso. Espera aí que eu te digo daqui a pouquinho, tá? Fica aí. Então, transmitir essa segurança para o outro, ela é muito importante. Também, e aqui vai para você, por exemplo, Sandra, você precisa transmitir confiança para o outro no seguinte sentido: quando o outro é muito ciumento com você, tá? Aqui eu tô falando para a pessoa que sofre com o ciúme do outro. Você precisa demonstrar para o outro que você não depende dele, mas que você está na relação por amor e por decisão. Veja só, quando eu deixo claro para o outro que eu estou nesse relacionamento porque eu preciso dele, porque é amor, porque é desespero, porque eu preciso de alguma forma estar com ele num relacionamento e que eu não posso deixá-lo, o outro se sente no direito de agir da forma que quer comigo. E aí eu não consigo delimitar limites na relação. Quando eu deixo claro para o outro: olha só, eu estou com você, é uma decisão que eu fiz. Eu estou com você por isso, porque eu decidi estar com você. Mas você não pode fazer isso. Você não pode agir dessa forma comigo, porque eu estou aqui, porque eu amo você, porque eu decidi estar. Mas a qualquer momento eu posso querer sair, se eu me sentir sufocada, se eu me sentir pressionada. Estabelecer essa forma de comunicação clara, essa forma de comunicação objetiva vai te ajudar a impor limites, te ajudar a diminuir os comportamentos dele de ciúme dentro do seu relacionamento, tá bom? Então pensa nisso. Outra coisa, aqui vai tanto para quem sofre com ciúme, para quem é ciumento, mas aqui mais ainda para quem é ciumento. É preciso identificar quais são os comportamentos que estimulam a desconfiança em você. Pensa só. Algumas pessoas vão agindo na relação e nem tomam consciência de quando, de fato, elas estão agindo como uma forma neurótica. Neurótica é aquela pessoa que vai repetindo as coisas quase que obsessivamente, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de comportamentos que são assim bem obsessivos. Olhar o celular do parceiro. Alguém aqui já fez isso? Se fez, fala agora ou cala-se para sempre. Olhar o celular do parceiro é uma das atitudes, né, que a pessoa vai fazendo ali. Muitas vezes ela nem toma conta disso. Já é um hábito tão forte que ela simplesmente, ou ele simplesmente, pega o celular, olha ali, vai lá nas fotos, vê se tem foto de alguém, vai lá no navegador, vê quais foram as últimas abas abertas. Ela vai lá no histórico do WhatsApp, já vê as mensagens, vê para quem ele mandou mensagem. Se vê ela apagando a conversa com alguém, já interroga por que apagou aquela mensagem.
Então, olhar o celular da pessoa que está com você alimenta a sua insegurança e também incomoda o outro. Porque você olhar o celular do outro, não, olha só, muita gente briga até comigo em relação a isso, mas eu não tenho nada contra você ter a senha do celular do parceiro. Eu não tenho nada contra você ter a senha, por exemplo, do Facebook, do Instagram. Eu não tenho nada contra isso, tá? E não tem nada na psicologia que diga que é tóxico. O problema é quando você usa isso como uma forma de manobrar o outro, como uma forma de manipular o outro, como uma forma de controle também do outro. Tá? E aí se torna um problema e se torna tóxico. Então, eu tenho uma senha do celular do meu namorado, da minha namorada. Eu tenho a senha, eu tenho acesso a esse celular. Mas se eu vou pegar nesse celular, eu não vou pegar para investigar. Eu vou pegar porque eu quero ver algo do dia dela, eu quero ver algo bacana no celular dela. E eu peço permissão, porque o celular não é meu. Alguém aqui pede permissão quando pega no celular do namorado? Para olhar alguma coisa que queria investigar, mas aí decidiu não investigar e vai lá e pede licença, literalmente. Posso olhar o seu celular? Deixa eu ver aqui. Fagner colocou minha noiva é assim. Então, problemão aí, né, Fagner? Sandra colocou assim. Olhava muito o celular dele, mas hoje nem faço mais. Porque eu vi que isso não vale a pena, cada um tem o seu. Exatamente, exatamente. E não é só assim, cada um tem o seu e agora ninguém mais olha o celular de ninguém. Não é isso. Você pode olhar o celular dele sem problema. O que não pode é você usar o celular para investigar, porque isso é invasivo. Isso fere privacidade, isso fere individualidade. E quando esses dois princípios, privacidade e individualidade, eles são feridos dentro do relacionamento, aí começa a perder a confiança. Quando perde a confiança, começa a perder o respeito também. Perdeu confiança, respeito, privacidade e individualidade na relação, a sua relação ela está fracassada, tá? Saiba que você está num relacionamento fracassado. Então fiquem bem, obrigado. Paulinho, Diogo, Robert, Rafael, Sandra, todo mundo que participaram bastante hoje, foi muito legal. Fiquem bem, tenham uma excelente noite. Qualquer coisa pode me chamar no direct. Abraço, tchau, tchau.